Instituto Direito Penal Descomplicado. Retornamos hoje para mais um dos nossos vídeos do curso de Teoria Geral do Delito. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais empolgantes, que é a legítima defesa própria e a legítima defesa de terceiros. Perguntaria a vocês, matar alguém é crime? Matar alguém é crime? A resposta correta é: pode ser crime. Como assim, Jefferson? Pode ser crime. Está lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se esta conduta de matar alguém gera uma reclusão de 6 a 20 anos, como que isso não é crime? Porque para ser crime, nós precisamos seguir alguns critérios que partem das teorias que eu vou mostrar a seguir para vocês. Teorias para a definição de crime. Nós temos 3 teorias. A bipartite, que é o fato típico mais ilícito. A tripartite, que é o fato típico mais ilícito e mais culpável. E a quadripartite, que é fato típico, o fato tem que ser ilícito, tem que ser culpável e mais, tem que ser também punível. Qual dessas teorias é a que está correta? Em qual dessas teorias, se a questão cair num concurso, qual delas eu uso, Jefferson? Sempre que vamos fazer uma prova de concurso, nós temos que analisar a banca. Normalmente, se nós vamos fazer uma prova, um exame da OAB, um concurso para defensor público, normalmente eles usam a teoria quadripartite. Se a banca não é garantista, ela é positivista, muito comum em bancas do Ministério Público, em bancas de concurso para delegado, é a bipartite. E a teoria clássica é a tripartite, fato típico, antijurídico e culpável. Muito bem, mas Jefferson, o que é fato típico? O que é antijurídico? O que é culpável? O que é fato ilícito? Vamos esclarecer agora. Fato típico. O fato típico, ele vem expresso no Código Penal. Vocês sabem que o Código Penal ele é dividido em 2 partes. Uma parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, e a parte especial, que trata dos crimes em espécie, que vai do artigo 121 até o 361. O caput, a cabeça de cada um dos artigos da parte especial, aquilo chama-se fato típico. Basta que o fato seja típico? Não, ele precisa também ser ilícito. Então, artigo 121 do Código Penal diz lá, matar alguém. Então matar alguém é crime? Não, matar alguém é fato típico. Mas não basta ser típico, ele tem que ser também ilícito. E quando nós sabemos que este fato não é ilícito, em que circunstância matar alguém é possível? Isto está previsto no artigo 23, que está lá na parte geral, na teoria geral do delito, que diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, volto a frisar, as 3 teorias estão certas,
a bipartite um pouco mais positivista, exige-se menos do fato para que ele seja considerado crime. A tripartite é a teoria clássica e a quadripartite é a teoria garantista, aonde quantos mais requisitos nós tivermos para que um fato seja crime, menor será a responsabilidade do agente, ok? Então, vamos hoje tratar de uma das excludentes de ilicitude, a legítima defesa. A legítima defesa está prevista no artigo 25. Então vamos lá no slide ver o que diz. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Vocês podem ver que esta definição, ela traz uma série de requisitos. Cada um destes requisitos, nenhum deles é excludente do outro. Isto significa que, para que nós estejamos acobertados pela legítima defesa, é necessário que todos os requisitos estejam preenchidos. Se tu usou moderadamente do meio necessário, a agressão era injusta, mas não era atual e nem iminente, é quase legítima defesa, quase não absolve ninguém, quase condena. Tem que ter todos os requisitos. Se tu olhar no teu ato e verificar que tu não usou moderadamente os meios necessários, pode ter, a agressão pode ser injusta, pode ser atual, a direito seu, todo o resto pode estar preenchida. A ausência do uso moderado elimina a tese da legítima defesa. Então, como nós temos que preencher todas elas, vamos ver passo a passo cada um desses requisitos. Eu vou usar aqui exemplos clássicos e, em alguns casos, até exemplos bem extremados, para que fique bem claro quando é legítima defesa e quando não é legítima defesa. Não pode haver dúvida. Vamos, então, ao nossa primeira análise. Requisitos da legítima defesa. Uso moderado. Volta para mim aqui. Que é uso moderado? Conditio sine qua non, do latim condição sem a qual não pode acontecer. Para existir uso moderado, deve haver proporção entre a ação e a reação, ou seja, a nossa reação tem que ser proporcional à ação que nós estamos sofrendo. Exemplo, vamos caminhando pela rua, acompanhados dos nossos amigos, familiares, enfim, e vem em direção a nós uma pessoa que nós nunca vimos antes, nem mais gorda e nem mais magra. Essa pessoa simplesmente olha para nós e nos diz uma série de desaforos, uma série de coisas que nos desagradam. Nós nos sentimos ofendidos diante daquelas ameaças proferidas perante os nossos amigos, familiares, quem quer que estivesse ali conosco, nos enchemos de brios, sacamos de uma arma e bem, fuzilamos o cara que nos agrediu com palavras. Pergunto a vocês, houve legítima defesa? Houve proporção entre a ação e a reação? Nós fomos agredidos com palavras, reagimos a tiros. Não havendo proporção entre ação e reação, não houve uso moderado. Repito, não havendo uso moderado, não preciso olhar mais nada. Aquilo é qualquer coisa menos legítima defesa. Tranquilo? Vamos para o próximo requisito.
Meios necessários. Volta para mim aqui. Quais são os meios necessários? A lei não especifica se é pedra, faca, tacape, revólver ou arco e flecha. Os meios necessários são aqueles sem os quais não seria possível a defesa. Exemplo. 7 horas da manhã, horário de verão, sol nascendo, e nós resolvemos dar uma caminhada pela beira da praia. Estamos nós lá de chinelinho havaiana, uma sunga, dando aquela caminhada, aproveitando o sol do amanhecer. E eis que surge em nossa direção uma pessoa que nós nunca vimos antes. Um cidadão de estatura média, mas este cidadão está armado com um pedaço de pau, um taco de beisebol. E ele pega aquele taco de beisebol e olha para nós e diz assim: tu aí, ô baixinho, é contigo mesmo, vou te dar uma camaçada de pau, vou te matar a paulada. Nós olhamos à nossa volta, a busca, né, de ver com quem ele tá se dirigindo, se aquilo realmente é para nós. E ele olha, é tu mesmo, não precisa olhar para os lados, não, é contigo a coisa. Eu disse, bom, então é conosco. E a nossa próxima olhada já é a busca de algum objeto com o qual nós possamos promover a nossa defesa. E nessa rápida olhada que nós damos, nós vemos um brilho na areia. E vamos lá na esperança de que realmente seja um instrumento de defesa. Chegamos lá e encontramos uma granada de mão. Sobrou aí numa dessas manobras militares aí. Pegamos a granada de mão, sacamos o pino e arremessamos a granada de mão contra o cara que vinha com o taco de beisebol. Explodiu, não sobrou nada. Pergunto, houve legítima defesa? Resposta correta, sim. Porque a granada era o meio necessário. O meio necessário era aquele que tu dispunha. O único instrumento que tu dispunha era a granada. O que talvez tenha induzido vocês ao erro é que, se além daquela granada eu tivesse também um revólver com munição e eu soubesse atirar, e eu tivesse então optado pela granada, aí sim eu incorreria no excesso punível que nós vamos falar lá no final. Mas, se a granada era o único meio, pode ser usado. Os meios podem ser desproporcionais desde que não existam outros. Tranquilo, sem problema, vamos adiante. Mais um dos nossos requisitos. Injusta agressão. Só existe um tipo de agressão que nós podemos reagir. É aquela que for injusta. Quando nós temos caracterizado uma injusta agressão. Exemplo clássico de injusta agressão. O roubo, o crime de roubo, conhecido popularmente como assalto. Nós estamos sendo assaltados, estamos sendo pegos de surpresa. O ladrão apontou a arma para nós. Essa agressão é injusta. Podemos reagir fazendo uso moderado dos meios necessários. Estamos repelindo a uma injusta agressão. Esta injusta agressão, mostra lá. Mais outro requisito, ela pode ser atual ou iminente. Corta para mim, por favor. A agressão atual é aquela que nós já estamos sofrendo, como, por exemplo, o assalto que eu acabei de dar o exemplo.
Nós não provocamos o assaltante, não pedimos para ele, olha aqui eu tenho um relógio Rolex, eu tenho um carro Mercedes, eu tenho um Porsche, eu tenho um cordão de ouro, o senhor não vai vir aqui me assaltar, olha o meu celular, último tipo, não. Nós somos agredidos injustamente, podemos reagir fazendo o uso moderado dos meios necessários, repelindo uma injusta agressão atual. Mas esta injusta agressão, ela pode ser também iminente. A injusta agressão iminente, ela é muito subjetiva. Eu diria que aquilo que pode parecer iminente para mim, pode parecer diferente para outras 3 pessoas. Porque 3 pessoas podem perfeitamente raciocinar em tempos e formas diferentes. Então temos que ter muito cuidado com essa agressão iminente. Nós vamos caminhando por uma rua, vimos um grupo lá se aproximando e nós estamos atentos e ficamos na dúvida. E aí, será que eles vão nos assaltar? Será que não vão me assaltar? Se tu estás desconfiado, a primeira providência é mudar o teu rumo, troca de calçada e vê se eles continuam. Olha para eles e começa a acompanhar a reação deles. Se eles continuam a se aproximar e vindo em direção a ti, se tu tiveres armado, por exemplo, tu tens um recurso. Tu podes sacar da arma e dar um tiro de advertência. Um disparo de advertência é um disparo feito para o alto, para evitar um possível ricochete, jamais para o chão. É um tiro feito para cima, não em direção aos 3 que estão vindo lá e nem em direção ao chão. É para cima. Quando nós damos esse tiro de advertência, nós deixamos muito clara a nossa intenção de defesa. E como reage o grupo do lado de lá? Se o grupo era realmente de assaltantes, como é que eles reagem? E se o grupo não era de assaltantes, como é que é a reação deles? A minha experiência diz o seguinte: se o grupo realmente era de assaltantes, normalmente eles fogem. Por que que fogem? Porque o grande fator de sucesso do assaltante é a surpresa. Ele não vai mais ter o fator surpresa a seu favor. Pelo contrário, ele tem contra si uma pessoa atenta, armada, disposta a atirar e que inclusive já deu um tiro. E que não vai se furtar a dar ao próximo com toda certeza. Por que que ele vai continuar a investir contra alguém que tem todos esses fatores de adversidade contra si, se ele pode muito bem dobrar a esquina ali adiante e encontrar um outro falando no celular, mandando mensagem no Zap Zap, né? Lendo uma revista, olhando o movimento e que não vai oferecer qualquer risco para ele. Então, se o grupo era de assaltante, em 99% das vezes eles fogem. Bom, e se o grupo não era de assaltantes? Bom, aí eu diria que a corrida é mais rápida ainda. Eles podem até achar que vocês iam assaltá-los, por exemplo, né? Eles vão correr ainda mais rápido. Mas é a única forma, né, de se, com o deslocamento, tu não consegue definir a situação, então se parte para uma posição mais vigorosa. Finalmente, o último requisito da legítima defesa. Vamos lá. Há direito seu ou de outrem. Há direito seu. Corta para mim aqui, por favor. Há direito seu é a legítima defesa própria, ou seja, tudo isso que nós podemos fazer e que eu acabei de explicar pode ser feito para resguardar a minha vida. Por isso há direito seu, legítima defesa própria, ou de terceiros.
Este ou significa que tudo que tu podes fazer para resguardar a tua vida, em mesmo gênero, número e grau, tu podes fazer também para resguardar a vida de terceiros. Outrem é terceiros, é outrem, não outrem, como outro dia eu vi numa reportagem aí, o repórter falando em outrem, é outrem. Este outrem nada mais é do que a legítima defesa de terceiros. E quem são esses terceiros? São qualquer pessoa que precise do nosso apoio, do nosso auxílio. Eu só recomendo que não tomem nenhuma medida de cunho mais contundente se não tiverem o conhecimento de todos os fatos que antecederam aquele que vocês estão vivendo ali no momento. Vocês precisam conhecer todas as circunstâncias que antecederam aquele fato. Vou dar um exemplo aqui, bem comum. Vocês vêm por uma rua, vamos aqui por uma rua, atravessamos uma esquina e nos deparamos com a seguinte cena. Uma pessoa em cima da outra, soqueando, esbofeteando a outra, e o que está lá embaixo apanhando, e nós olhamos e dizemos assim, poxa, aquele cara que está ali em cima precisa do auxílio da legítima defesa de terceiros. Eu estou armado, puxa a arma e, bem, atira no cara que estava soqueando e esbofeteando o outro. Se vocês tivessem dobrado aquela esquina 30 segundos antes, vocês teriam visto o quê? Aquela pessoa que estava apanhando, que estava sendo soqueada, esbofeteada e que vocês defenderam, era um assaltante que tinha acabado de assaltar a vítima, que reagiu ao assalto, estava dominando o assaltante e vocês atiraram na vítima e protegeram o bandido. Por que cometeram este pequeno erro? Porque não conheciam todas as circunstâncias que antecederam aquele fato. Bom, então o que eu faço? Viro as costas e deixo para lá? Aí vocês incorrem na omissão de socorro. Devem tomar uma providência. Qual providência? Dou aí um tiro de advertência? Não recomendo tiro de advertência nesta situação. Sabe-se lá quem são esses dois? Daqui a pouco são dois irmãos, um é gremista, o outro é colorado, um está defendendo o D'Alessandro, o outro está defendendo o Arthur, e é o jogador daqui, é o jogador de lá, o meu time é melhor, é pior, e eles, os dois armados, por exemplo, mas nenhum quer matar o outro. Estão ali discutindo e foram às vias de fato. E quando vocês dão esse tiro de advertência, os dois se sentiram agredidos por aquela ação. E os dois, se estiverem armados, vão atirar contra vocês. Então o que eu faço, professor? Me tira dessa, Jefferson, para não ser homicídio, para não ser omissão de socorro. A lei diz que, lá no artigo 135, que tu deves agir sem colocar a tua vida em risco. Então tu pega teu telefonezinho celular, liga ali para o 190 e comunica à polícia. Olha, deparei com essa cena aqui, tem dois caras brigando aqui, eu não sei quem são esses caras, mas esses caras estão brigando, um vai acabar matando o outro. Se a polícia não vai, se o telefone não atende, se não tem viatura, isso já não é mais problema de vocês. Vocês fizeram a parte de vocês. Ok? Tranquilo sobre legítima defesa própria de terceiros, eu prometi falar sobre mais uma coisinha com vocês. O excesso punível. Limites da legítima defesa.
excesso punível. Vamos tirar aquela dúvida. E aí, se eu dou um tiro, é legítima defesa? E se eu dou 2? E se eu descarrego a arma no cara? E se eu dou 5 tiros, uma facada e uma pedrada na cabeça dele e piso no pescoço? Ainda é legítima defesa? Vamos analisar. Até que ponto nossa reação é de legítima defesa? Até que ponto nós estamos reagindo e a partir de que momento a nossa reação se torna uma ação? E aí entra no excesso punível. Mais uma vez eu vou usar o exemplo. Eu gosto de usar o exemplo, vocês já viram isso nos outros vídeos. Eu gosto de usar o exemplo porque o exemplo tira a pessoa do imaginário para o concreto. Ela enxerga a situação que a gente está descrevendo. Fica muito mais prático. Então vamos lá. Digamos que nós estamos caminhando por uma rua e vem em direção a nós uma pessoa disposta a nos agredir. E esta pessoa vem com uma faca na mão. E esta pessoa parte com a faca e ela está a 5 metros de nós. Nós sacamos da nossa arma e damos um tiro. Ele cai a 5 metros de nós, nós acertamos o tiro e ele caiu com a faca na mão. Pergunto, podemos continuar atirando contra ele? Ele está com a faca na mão. Podemos? Não. Cessou ali o nosso direito de reação. Um indivíduo a 5 metros de distância, mesmo com a faca na mão, já não está mais botando em risco a nossa vida. A menos, é claro, que se tratasse de um faquista de circo, né? Aqueles que atiram faca, um índio apache, quem sabe, né? Mas, considerando que nós não estamos enfrentando esses tipos de oponentes aí no nosso dia a dia na rua, uma pessoa normal, ela não estaria em condição de continuar nos agredindo. Cessou ali o nosso direito de reação. Mas vamos dar uma complicadinha. A gente complica e, em seguida, o direito penal descomplicado tem essa função. Mostra a situação complicada e nós descomplicamos ela bem ligeirinho. Olha só, vamos trocar só o instrumento de ataque daquele opositor. Agora, na mesma situação, ao invés de uma faca, ele tem um revólver. Não importa, já antecipo, não importa se esse revólver estava municiado ou não. Não importa nem se ele era de brinquedo. A 5 metros de distância, ninguém tem condições de avaliar se aquela arma que estava sendo apontada tinha munição ou se era de verdade ou de brinquedo. A intenção dele era nos intimidar com uma arma. E nós podemos reagir, mesmo contra aquele simulacro, que é a arma de brinquedo, como se uma arma de verdade fosse. Mas digamos que a arma realmente é de verdade e está municiada. E nós demos o tiro e ele caiu. Aí ele está caído a 5 metros de distância de nós com a arma na mão. Faço a mesma pergunta. Podemos continuar atirando contra esse agressor? A resposta é sim, podemos. Quantos tiros, quantos for necessário para que ele perca a condição de nos agredir. E se aquele cara que está no chão, armado, posso continuar atirando contra ele? Este cara está armado na melhor posição que existe para atirar. Ele está deitado, o corpo dele totalmente equilibrado. Vocês já viram em filme, Tropa de Elite, atirador de sniper,
o atirador de elite, ele sempre atira em que posição? É deitado. Quando eu fui professor de tiro, alguns anos atrás, eu exigia do meu aluno um 10 no tiro deitado. Ele tinha que acertar no 10. É a melhor posição, está totalmente equilibrado. Além do que, ele deitado, ele reduz a área de atingimento dele a 10%. Enquanto vocês estão de pé, com o corpo todo à exposição, já o cara que está deitado reduziu muito. As pessoas gozam muito comigo, né? Porque eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,65 m. Gozam de mim, tu é baixinho e tal. Eu digo, ser baixinho tem uma série de vantagens. Em caso de tiroteio, por exemplo, eu tenho muito menos chance de ser atingido que um grandalhão de 1,80 m, né? A minha área de atingimento é muito menor. E aproveito ainda para brincar, eu sou uma pessoa bem-humorada, gosto de brincar, e digo, e de quebra ainda são, os baixinhos ainda são os preferidos da Xuxa. Um dia eu disse isso em sala de aula, um aluno me diz assim, também são os preferidos do Michael Jackson, né? Eu digo, bom, mas isso é intriga da oposição. Mas, feita a brincadeira, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é isso, podem continuar atirando. Quantos for necessário para que ele perca a condição de agredir. Agora, tem que analisar a situação. O cara tá caído, tá com a arma na mão, mas ele tá com a cabeça de um lado e a arma aqui, o cara tá desfalecido. Acabou. Parou ali o teu direito de agredir. Ele não tá mais botando a tua vida em risco. Pode dar quantos tiros enquanto a arma dele estiver apontada para ti e ele estiver apontando essa arma, ele estiver empunhando a arma. Fora isso, terminou ali. Lembrem-se, isso é sempre um caso de homicídio, crime da competência do tribunal do júri. Tudo isso que a gente diz aqui vai ser importante, vai ter que ser provado lá no tribunal do júri. Os 7 jurados que formam o conselho de sentença, eles vão ter que ser convencidos que realmente se tratou de uma legítima defesa. Então, não exagerem, não passem de vítimas para agressores. Gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre legítima defesa era isso. Agradeço a atenção de todos e vamos para o nosso próximo bloco. Obrigado e até o próximo vídeo.